de anulamento. Não sei se é uma boa tradução. Já foi anunciado, então vou começar com os lemas que resultam em demonstração desse. Então, de novo, dentro uma variedade excepcional. E então, me lembro que a gente então teve uma função psi. Uma função infinita. Definido em alguma vizinhança de A em X, tal que era positivo, não? Mas tá doido. Então, psi menos zero era todo A. Na verdade, aqui é. E o epsilon, aquele que é psi x, é fortemente pseudo-convexa. Então, para epsilon maior ou igual a zero e para epsilon pequeno. Então essa é a nossa função psi. S0 e o epsilon. Então a gente tem esse sistema de vizinhanças fortemente pseudo-convexas para o A. O que eu vou utilizar é f. Uma função holomorfa em o epsilon. E então uma cobertura. Vamos pegar uma cobertura Stein de o epsilon. Então que coisa, então, se temos esse o epsilon, um feixe analítico, então vamos dizer, sempre vai ser feixe coerente, mas feixe coerente em X. Então o que eu estou dizendo é que esse cara tem sentido. Essa é a multiplicação. Essa multiplicação simplesmente quer dizer que multiplica f com o representante do cociclo. Então, tem sentido falar de... Então, esse que quer dizer, então, se você tem um cociclo aqui, então FA é multiplicar F com todos os ingredientes do DZ.
Então vamos dizer... Se escrevemos esse A, essa coleção de A0, deixa eu escrever grande. Então, se você tem A0, A1, aí mu, esse for Z. Então, esse A, esse mu, esse. Então, FA, pela definição, é essa coleção. Isso, multiplicar essa coleção. Simplesmente a multiplicação de F por elemento de cohomologia é multiplicar ele por todos os seus ingredientes. Então, se esse é uma cocadeia, a multiplicação também é uma cocadeia. É fácil de verificar. Então, a primeira coisa que quero demonstrar, e de novo vão aparecer alguns teoremas de análise complexa, ou geometria complexa. Então, como antes, todo F, o epsilon, tudo como antes. Então, existe um N, um número inteiro. Então, começando toda nessa notação anterior, existe um F, tal que F. N. Hagamos o epsilon. É zero. Então, quer dizer que outra coisa, então, que temos aqui, A é compacto, então FA, F em cima do A, só lembrar, A compacto, F em cima de A é constante. Então, FA denota essa constante. Simplesmente essa função é uma função que se anula em A. Então, se tivermos uma função que anula em A, sempre vai ter uma potência dele, tal que essa potência anula todos os elementos da cohomologia. Tá, ok. Então a outra coisa... Então, vamos ver a demonstração. A é compacto, F em cima de é constante, FA é aquele constante. F de? F em cima da é constante. Esse F que é uma função holomorfa no epsilon. Dado F como acima. Tá, ok, então vamos ver a demonstração. Vai ter uma parte que de novo não vou ter tempo de demonstrar esse.
Esse já foi anunciado, o teorema de redução de Remmert, mas não podemos assumir. Simplesmente substituir f por f menos fa, então podemos assumir esse. Então, vamos lá. Então, vamos ter uma variedade deixa eu ver, vamos do x. Vamos denotar esse como. Então, aqui temos a vizinhança de A em x, aqui é o epsilon. Então, vamos ter uma variedade epsilon, ponto P. Então, só vamos olhar essa variedade numa vizinhança de P. Então, lembrem que a gente afirmou sem demonstração que vai existir esse φ com certas propriedades. Então, esse φ de A ia para P, φ fora de A e P é um biholomorfismo. E outra coisa era φ estrela, fazendo pullback das funções aqui. Então, então o germe das funções holomorfas em P. Germe das funções holomorfas em epsilon, numa vizinhança de P. A gente pode fazer a pullback ao outro lado, então aqui fica funções holomorfas. Vamos escrever x e a. Então, esse é o germe das funções holomorfas numa vizinhança de A em x, esse será isomorfismo. Então, aqui estamos utilizando teorema de redução de Remmert. Tá ok. Então, o que eu estou precisando aqui imagino que não foi mencionado, não. Deveríamos mencionar esse na parte de cohomologia de Čech. Eu vou mencionar esse. Deixa eu ver. Isso. Então, tendo esse x epsilon, esse eje m de φ de qualquer feixe coerente. Então, na verdade, eu estou precisando de um teorema de feixes coerentes, vou anunciando agora. Se você tem um mapa analítico entre duas variedades analíticas, e você tem feixe coerente S. Feixe coerente em X.
podemos definir o feixe. Então, R mu phi estrela de S. Na verdade, a estrela está ali embaixo porque do X estamos levando para epsilon. Então, quem são esses? Então, mu, na verdade, essa é. Não vou entrar nas detalhes desse feixe, mas para aberto. Então, esse feixe está definido em epsilon. Ok? Então, quem é esse feixe? Na verdade, eu vou introduzir o pré-feixe e aí o resto vocês concluem como que se construi feixe daqui. Não, por enquanto, nosso contexto é analítico. Mas você pode fazer para qualquer categoria, espaços topológicos, funções contínuas, mas vou introduzir isso no nosso contexto. Para U, aberto, R, P estrela de S, S em epsilon. Então, que coisa é? Essas exatamente são essas cohomologias. Φ menos U. Então, o que você faz? Você tem aqui... Vamos fazer mais uma figura. Então, aqui você tem X. Aqui tem esse epsilon. Aqui você tem S em cima do epsilon. Você pega aberto aqui, faz P menos U, e você fica aqui. Você pega na verdade, esse aqui. Muésima cohomologia do S nesse aberto. E você fala que exatamente as seções do novo feixe em U são esses. Então, as seções desse feixe em U são os elementos de cohomologia do S em φ menos 1 de U. Aqui do esse φ. Tá ok? Então, os elementos do feixe aqui são elementos de cohomologia nesse aberto aqui. De novo, então vamos utilizar outro teorema, de novo, dos feixes coerentes. Podemos assumir sem nenhum problema. Esse é um feixe analítico, não é? Você pode multiplicar elementos desse feixe com funções aqui. Se você tem uma função holomorfa aqui e um elemento de cohomologia daqui, você faz pullback da função aqui e multiplica por todos os elementos da cocadeira. Então, antes eu escrevo. Então, esse é na verdade, Não, esse é para qualquer feixe aqui, qualquer mapa, eu posso introduzir esse feixe R mu nesse espaço, no espaço da imagem. Então, para qualquer aberto, eu tenho que especificar as conjunto das seções. O que estou falando? Faça pullback do conjunto, pega a mesma cohomologia desse feixe, e esse vai ser exatamente as seções da sua feixe em cima de epsilon. O quê? Qualquer feixe tem uma estrutura de grupo. Em qualquer aberto, primeiro você associa grupo abeliano, não?
O grupo abeliano exatamente são esses. Simplesmente escolher e fingir que funções desse lugar precisa certamente... Não, eu quero definir feixe aqui. Então, que você quer definir feixe? Eu quero fazer push, vamos dizer... não, no domínio, o epsilon não é o domínio, x é o domínio, epsilon é a imagem. Eu quero definir na imagem. Então, R mu phi estrela S é uma analítica de uma maneira natural, canonicamente. Por quê? Se você tem uma função aqui, você quer multiplicar com elementos daqui. Então, faça pullback da função para cá e você pode multiplicar os elementos desse feixe com funções holomorfas. Aqui, simplesmente, os elementos de cocadeira você multiplica com f. Mas o que não é trivial S-coerência implica R mu phi estrela de S é coerente para todo esse fato que não é trivial. Então esse em geral não depende dessa situação, mas esse qualquer morfismo de variedades, qualquer morfismo de variedades analíticas, esses feixes vão sair coerentes. Então, outra coisa para ver, R. Então, R0. Vamos definir phi estrela de S. Essa é a definição. R 0 de phi estrela. Então, quem são esses? Simplesmente os elementos do feixe aqui são os elementos do feixe S nesse aberto. Lembrem que a ideia do feixe não tem que imaginar alguma coisa como função em cima. Então, para um feixe só precisamos do conceito de restrição, que a restrição satisfaz certas propriedades, esse é tudo. Não precisa ter a noção de restrição visual que a gente tem. Por exemplo, tem função, a gente restringe. Na verdade, essas ideias que desenvolveram a geometria algébrica de uma maneira muito abstrata. Porque, por exemplo, tirar a noção de restrição que a gente tem para funções, para formas diferenciais, e introduzir a noção de restrição abstrata. Tá ok. Então, essa é uma imagem geral de um teorema na teoria dos feixes coerentes. Então, se você tem um feixe coerente, o push forward dele, mesmo as cohomologias também são coerentes. Outra coisa que deixa eu ver. Esse não depende de que cohomologia é.
Espera aí. Deixa eu ver, tem algumas condições nesse teorema. Agora estou... Esse coerente implica a dimensão finita. Peraí. Agora eu fiquei em dúvida. Não. Esse tem que verificar, mas acho que φ própria também é preciso. Mais φ própria. Esse tem que... Não, no nosso caso vai virar própria, mas deixa eu ver. Própria. Acho que sim, a própria é necessária. As fibras são compactas. No contexto de geometria algébrica, acho que não precisa, porque qualquer mapa, enfim, faz parte de uma fibração própria. Mas no contexto de geometria analítica, podem ter variedades que você não pode compactificar de uma maneira razoável. Então, acho que vão aparecer cohomologias de dimensão infinita. E esse acho que dá complicação. Mas... Tá, a próxima vez eu vou... Mas estou mais favorável aqui nesse φ próprio. Acho que sim. Mas enfim, a próxima vez vamos dar... Vou dizer temos o enunciado exato. Então, outro exercício esse é realmente exercício. X, variedade. Não sei se analítica. S, feixe. Coerente. X, suporte de S, ponto. Então, SX, SP é uma espaço vetorial, é um espaço de dimensão finita. Então, esse diretamente vai sair da definição do fecho coerente. Se você tiver fecho coerente, onde em todos os pontos é zero, exceto um ponto. Então, naquele ponto, germe das funções, germe das seções de S numa vizinhança de B é simplesmente um espaço vetorial de dimensão finita. Então, agora vamos aplicar S e S para o nosso contexto, para a nossa situação aqui. Então, R de mu de quem? De φ estrela do S. Então, a gente tem vamos voltar para um fecho coerente aqui. S quem é? Então, se S coerente, S é coerente. De outra, o φ fora de A é um biholomorfismo. Esse que quer dizer que fora de A, se você pegar uma vizinhança Stein, temos biholomorfismo da vizinhança Stein, então H mu de todas essas cohomologias S é zero, porque S é coerente. Então, é coerente. Então, a segunda propriedade, 2,
segunda propriedade de φ implica suporte do remo de estrela S. Esse é um ponto para no. Não é? Então, essas cohomologias que vocês estão vendo aqui, essas cohomologias, se U for Stein e se não intersetar P, por ter biholomorfismo, todos são zero. Então, o único suporte que pode ter, o único elemento no suporte desse feixe é P. Então, esse é de dimensão finita. Então, R. E então, o que a gente queria demonstrar? Então, vamos dizer, seja. Então, vamos dizer, esse seja V. Então, V de V, A de X, seja esse F de X. Então, vamos considerar um mapa linear, que é multiplicação por F. Então, a afirmação é que A só tem autovalores zero. Porque só pode ter autovalores zero se tiver, por exemplo, um outro autovalor. Então, vamos dizer x igual a zero e x nesse espaço vetorial. Qual é o problema? Não, então A é multiplicação por F. A é multiplicação. Então vamos dizer, vamos escrever então dessa maneira. Se F x igual a lambda x para algum lambda não é igual a zero, esse que implica que F menos lambda x é zero, mas F menos F, lembrem que F, na verdade eu tenho que fazer, outra coisa, estou fazendo. Então, pela terceira propriedade, esse F que temos aqui vem de uma função aqui. Então, esse temos que corrigir. Então, vamos chamar esse de G. Onde a φ estrela pullback de G é F. Então, pela segue a propriedade 3. Então, segundo a terceira propriedade, qualquer função holomorfa aqui
vem de uma função holomorfa aqui. Pullback de uma função holomorfa aí. Quê? É. E então a afirmação é que T, anotem, autovalores não é igual a zero. Então, se tiver, por exemplo, G de x igual a lambda de x em V, x não é igual a zero, o que vai acontecer que esse f menos lambda, então, como é que quero dizer? F menos lambda igual a zero. Como é que vamos? Não tem outro valor. F menos lambda pode ser que tenha zero fora do A. Como que vamos prosseguir? Então, F menos lambda, algum elemento. Então, esse x que representa, alguma como epsilon igual a zero e não, deixa eu ver o que eu queria dizer. G holomorfa aqui, então se tiver então, f menos lambda, essa função f menos lambda igual a zero no toco A. Então, a ideia é que eu vou dizer que f menos lambda tem posso inverter o inverso dele numa vizinhança de A. Então, o que quero dizer? G 1 sobre G menos lambda ainda está no OXP. Peraí. Porque G, lembrem que G em ponto P é zero. Porque FA a gente assumiu que é zero. Então, G de P é zero. Então, G menos lambda ainda é uma função holomorfa numa vizinhança de P de epsilon. Então, a conclusão é que se essa é uma função holomorfa, e se G menos lambda x é zero, então posso multiplicar por G menos lambda x igual a zero. Então, isso vai implicar que x igual a zero. Então, se lambda não for zero, 1 sobre G menos lambda ainda é uma função holomorfa numa vizinhança de P. E aí a gente chega com a contradição. Então, temos uma operadora que só tem autovalores zero. A conclusão, essa operadora linear é unipotente. Então, existe. Na verdade, vai ser a dimensão do espaço. Então,
t elevado a n é zero, isso implica que g elevado a n v é zero, e esse vai resultar nosso lema. Então, tá ok. Então, desse jeito a gente fazemos a demonstração. Então, uma coisa muito importante, duas coisas clássicas que a gente não fez demonstração. Esse pullback de feixe corrente é coerente, push forward. E outra coisa é esse teorema de redução de Hemmert. Então, vamos para outro teorema. V0. Todo V maior ou igual a V0. A inclusão esse é zero. Então, qual é esse mapa? Você tem esse M é feixe das funções que se anulam em A. Você V vezes anulam em A, então esse feixe coerente. Então, já não mencionei, esse feixe coerente. Então, esse é uma subfeixe do S. Então, temos um mapa assim. Então, vamos demonstrar que esse é zero. Tá ok. Então, lembrem que o objetivo original, teorema de Guravert, é demonstrar que esses caras eles são zeros a partir de um V. Então, é isso que a gente quer demonstrar. Então, por enquanto, o que a gente vai demonstrar é que esses mapas são zero. Mas não implicam, por enquanto, que ele mesmo é zero. Tá ok, então, de novo, vamos fazer vamos utilizar o fato que podemos fazer blow down do A. Vamos fazer mais vamos fazer outra figura.
Então, vou fazer aqui outra figura. Φ. Agora, essa é uma... Lembrem que no final, fazendo blow down de A, a gente obtém uma coisa singular, uma germe singular. Então, vamos desenhar esse... Aqui, esse ponto P. Então, a imagem do Φ, do Φ, na verdade, é essa. Essa imagem. E por ser singular, ele é mergulhado dentro de uma CN0. Numa vizinhança do CN0. Então esse φ a gente consegue a partir do teorema de redução do Remer. Então vamos chamar esse então esse é chamado fx, então vamos chamar esse de epsilon. Que coisa? Aqui. Vamos colocar isso, vamos colocar esse. Então, P igual a 0. Então, na verdade eu estou assumindo epsilon. P. Eu vou escrever por enquanto P para dizer que essa é a imagem do A. Então, esse é CN0, Z1, Z2, Zn, coordenadas de CN0. Então, seja Fi. Então, esses Zi são funções holomorfas, então vamos fazer pullback deles. Φ estrela, ou vamos escrever Φ estrela de Zi. Então, as Zi são funções aqui, vamos fazer pullback de tudo para cá. Então, pelo lema anterior, existe NIs. De novo, fixamos aquela vizinhança e tudo isso. FI, NI, H mu, U epsilon. S é 0. Vamos pegar N máximo de NI. Então, vamos chamar esse de U sempre de U epsilon. Por enquanto, fixamos uma U epsilon. Então vamos dizer M, shield, ou subideal de o U gerado por esses. Outra coisa, então, tem que mudar a nota. Tá? Aqui tem utilizado N, aqui tem M, então vamos colocar esse M por F e M. Então, simplesmente a gente considera a combinação linear desses F e elevado a M com coeficientes N ou U. Então, daqui temos que aumentando a potência aqui, né? Então, Fm, todos
é zero. Tá ok. Então, o que quero fazer? Qual a variedade dada por M tilde? O M tilde é gerado por essas funções. Qual é a variedade dada por FIs? É só A. Porque aqui a variedade dada por ZDIs é só a origem. E a gente tem feito pullback. Então, a variedade dada por FI elevado a é A. Só que essa ideal não é reduzida. Então, tem potências do FI. Então, segundo o teorema de Hilbert, um dos poucos nomes alemães utilizado diretamente do idioma alemão, sem tradução, Nullstellensatz. É engraçado, mas... Então, segundo o teorema de Nullstellensatz, teorema dos zeros, dos lugares dos zeros, que temos, então, mas mas o M era todas as funções que se anulam. Então, isso implica que existe um V1 que você faz com a potência de qualquer elemento de M. Então, você pega uma função holomorfa que se anula em A. Uma potência dele tem que cair no novo ideal. Então, existe uma potência do nosso ideal que contém todas as funções holomorfas que se anulam em A, tal que esse está dentro de M tilde. Tá ok. Então, quer dizer que qualquer função que holomorfa que se anula em A, uma potência dele, a potência V1 dele é a combinação linear desses caras. Tá ok. Então, a gente quer temos. Então, esse eu vou precisar. Pode ser M ou Hã? não? Esse V1 pode ser M ou Não, não? esse é um número completamente novo. Normalmente o cálculo dele também. Não, é um número complicado. Se tiver uma ideal não reduzida, se você quer realmente calcular esse cara, tem que fazer a base de Grobner e por enquanto só é existencial. Não tem nada a ver com todos os números inteiros que apareceram até agora. Lembrem que, por enquanto, toda esse A pode ser singular. A gente não está utilizando nada de que é alguma coisa lisa. Então, vamos para completar a demonstração. Então, o que vamos fazer? Demonstramos o teorema por indução em exatamente esse mu. Então, seja uma cobertura de U com R abertos.
Então, se tivermos R abertos, mu, qualquer coisa aqui é automaticamente zero para mu igual a R. Porque no R a gente está utilizando R mais 1 aberto. Então, esse é automaticamente zero. E então, se as cohomologias são bastante grandes, vamos dizer, no final das contas, para mu muito grande, essas cohomologias são automaticamente zero, porque sempre temos, para nosso caso, temos cobertura de Einstein com número finito de abertos. Então vamos falar. Indução decrescente. Decrescente. Então de cima para baixo estamos fazendo a indução. Então vamos assumir para mu mais 1. Teorema. Mu mais 1. Temos que teorema para mu. Então vamos formar esse zero R ou N de U R. Então, quem são esses? Então, aqui temos F1. Não. A1, A2, AN. Vamos levar para a soma igual a 1 até N, FI, M. Então, esse cara, pela definição, era gerado por essas coisas, não é? Esse M' a gente definiu que é ideal definido pelo FI elevado a M. Então, é subjetiva. Mas esse cara pode ter kernel. Então, exatamente, o R é kernel do alfa. Então, vamos formar essa sequência. Então, o que vamos fazer? Vamos tensoriar S com, uma vez com S, e em cima de O. Outra vez, de novo, que coisa? S V2. Espera. Então, aqui também vamos seja. Pegamos outro número V2. N. Então, uma vez vou tensoriar essa sequência com S, outra vez vou tensoriar com S, MV elevado a 2. Esse é subconjunto desse, esse é o subfeixe desse. Então, vou ter mapa da sequência longa desse para a sequência longa desse. Mas não preciso toda a parte da sequência, então vou escrever Então vamos, por enquanto, fazer esse. A parte que eu preciso é H mu. Então, tensor desse com M tilde. Já que estou no final, vai para mu mais 1 desse. Então, desde que todos esses são subfeixes são feixes analíticos, na verdade o símbolo de tensor não vai aparecer.
Então, porque esse... não, na verdade, nesse caso vai aparecer esse eje tensorial com esse. Só preciso, então, lá no fundo tem mu, u, s. O, n, u. E, então, esse cara é o subconjunto desse. Então, tem um mapa daqui, então tenho que escrever esses também. Então, mu mais 1. U. Esse tensorial com M tilde. Esse começa com M tilde. Não. Aqui estou falando. Então, uma vez S, outra vez esse mv elevado a 2. Então, aqui tenho esse mv elevado a 2, m tilde. E não preciso o que vai ficar aqui. Na verdade, o que eu vou precisar, nesse caso aqui, era R vezes S. Bom, então, preciso essa parte do diagrama. Tá certo? Então, pela indução, esse é 0 para um V2 grande. Esse mapa é 0. É 0 para... vamos botar um nome. Para V2 grande. Não vamos fazer nome diferente. Então, esse mapa pela indução é 0. Esse também é 0, porque esse pelo fato, deixa eu ver. Então, a afirmação é que esse também é 0. Porque esse é 0, esse tem a ver com... deixa eu ver... Então, esse tem a ver com aquelas nossas funções aqui. Então, minhas funções f, i, m se anulavam toda a cohomologia. Então, f, i, m tinha essa propriedade. Então, se você escrever essa cohomologia, o assunto é que esses f, i, m isso. Cada um desses tem uma FI elevada a M. Então, essa cohomologia vai se decompor em... então, vamos escrever. Esse não é... Esse argumento de repente não é correto. NU então então a ideia é que estamos utilizando os fatos ali. Isso, na verdade,
Se o fato é que se alguma coisa aqui é imagem desse, então esse é decomposto em FIMs e os elementos de cohomologia. Então vamos escrever assim. Então a primeira coisa que é ONU S é a mesma coisa de S elevado a N, porque o S é um feixe analítico. Então, H mu U S elevado a N é H mu U S vezes H mu U S S N vezes. Então, vamos ver. O mapa para alfa é estrela é 0. Então, vamos pegar a alfa 1, A1, A2, AN. Qual é a imagem desse cara ali? Esse vai para exatamente a soma de FIM. Soma de FIM, alfa I. Lembrem que aqui é multiplicação dado por FIMs. Então, FI elevado a M e A dentro do cociclo. Mas pela nossa... o que temos aí, todo esse é 0. Então, esse mapa é 0. Esse mapa é 0 pela indução. Então, o único... então, se conclui que esse mapa é 0. Então, estrela e estrela são 0. Implica estrela é 0. Tá ok, então já quase estamos chegando à demonstração do teorema de Grover. Então, qual era o teorema de Grover? Teorema anulamento. Seja excepcional. Então, existe uma vizinhança fortemente pseudo convexa de A, vamos chamar uma vizinhança U, pseudo convexa de A, e V0 tal que
Na verdade, temos que... Esses números dependem dos feixes, então... Não vou mencionar o feixe, mas... de repente é bom, deveríamos mencionar. Porque esse V0 vai depender do feixe, mas a vizinhança não vai depender. Então, temos que ter alguns cuidados, tal que... H1. Então, de repente, vamos fazer... Tá, aqui vamos escrever esse feixe coerente. Feixe. X. Na verdade, ok. E outra coisa que vou utilizar muito, se A é liso e excepcional em N, o fibrado normal de A em X. Então, essa observação vou utilizar, na verdade, que esse V0 é o mesmo número que o do teorema de Kodaira. Então, V0 é o mesmo número dado por teorema de Kodaira. Vai ficar claro o que estou querendo dizer. Tá, ok, demonstração. Então vamos para nossa sequência longa. Essa sequência longa. Então, a gente, pela definição, SV é S, mas SV também é. Então, onde SV é... Ou você pode fazer todo esse é a mesma coisa. Deixa eu ver. Esse. O A, MV mais 1. E então, S coerente em X. Uma das coisas que se conclui que esse S, esse M, a gente denotou como resíduo do S também, a restrição do S, restrição estrutural de S. É coerente em A. E lembrem que no caso A é liso, então a gente tinha esse MV
de mv mais 1 era a mesma coisa de n tilde a n menos 1 suas seções tensorial v vezes. E por isso as cohomologias desses são zero segundo Kodaira para V grande. Então, essas da vez passada. Então, vamos escrever a sequência longa desse. Qual é a sequência longa? Então, na verdade, o que estamos... Então, esse feixe em X, feixe em X. Esse é um feixe em X, mas fora do A é zero. Então, na verdade, o que temos que... e se deixa eu ver, esse também é melhor mencionar. Então, nessas notações que eu estou utilizando, eu vou fazer uma observação melhor. Porque criar a nova notação vai complicar mais a coisa. Observação. Para um feixe. Vamos dizer, esse tilde em X. Para uma feixe em X com suporte, esse tilde em A, utilizamos mesma letra, esse tilde, para esse tilde mesmo, e esse tilde restrição A. Então, para você não confundir, esse quociente é um feixe que fora do A é zero. Então, em princípio, aqui deveria utilizar ou distinguir se é feixe em cima do A, em cima do X. Mas não estou fazendo essa distinção. Então, vamos escrever sequência longa. H mu na verdade aqui vai aparecer o A, porque o suporte dele está em A. H mu. Então, outro lado também temos H mu menos 1 ASV H mu A. Então, vamos já colocar na vizinhança U SM V mais 1 H mu U SV. Então, espera aí. Outra coisa é o teorema não escrevi. Na verdade, esse já é a hipótese do teorema também. Esse é escrevido errado. Teorema seja fortemente excepcional. Então, já é fortemente excepcional. Esse fortemente quer dizer que ele é excepcional e essa é a condição.
Então, se A é liso, então vamos... O x que sempre era liso para nós, se A, x são lisos, então, na verdade, o que eu quero dizer, então, o teorema de Grauert é válido para os mergulhos, onde o mergulho é excepcional. A dentro do seu fibrado normal também tem que ser excepcional. Na verdade, então, é todo, tem que reescrever o teorema, porque... Vamos reescrever. Então, fortemente excepcional já quer dizer que a e x são lisos, porque a gente vai utilizar o teorema de Kodaira. Então, na verdade, vou utilizar... Podemos pegar V0, o número no teorema de Kodaira. Porque, no final das contas, a noção de fortemente utilizava o fibrado normal. Então, já A e X, ambos são lisos. Então, vamos voltar para cá. Então, vamos para um V grande S0. S0, no caso, temos que ter cuidado, não? Se mu é igual a 1. Isso. Então, por enquanto vou utilizar S igual a 0, porque não quero fazer distinção entre caso mu igual a 1. Mu é igual a 1, aqui não é 0. Então, mas só vou precisar que é exatamente S seja 0. Então, quer dizer que essa função é surjetiva. Para V maior ou igual a V0. Mas vamos utilizar o teorema anterior. Vamos colocar junto H mu U S M V. Então, essa é surjetiva. U MV mais 1. Então, essa é para todo V maior que V0. Então, esse é todo, então, podemos continuar. Aqui tem S. U S M V mais 2. É assim. Todas essas funções são surjetivas. Peraí, deixa que eu estou fazendo. Então, cohomologia mu aqui, mu aqui, mu aqui, e depois mu mais 1. A e U. Então, na verdade, a ideia é que S é a mesma coisa de H mu A SV, porque esse cara tem suporte só em A. Então, a cohomologia dele é deixa eu ver. Esse é, na verdade, um fato topológico. Então, na verdade, se a topologia do U é igual a... você pode retratar U em A,
e o suporte desse cara está em A, então é um fator de feixes que estamos utilizando. Então, todas essas funções são surjetivas. Então, conclusão. H mu U SMK H mu U SMV surjetiva para V maior que V0 e para K. Então, segundo o teorema anterior, se você fez coerente S, então o K é bastar para K grande. Então, teorema anterior. Então, a gente demonstrou que para K grande, esse mapa é zero. O feixe você tem que pegar esse MV. Então, no lugar do feixe, no feixe coerente no teorema. Então, aqui vai ficar... então, esse é o mapa zero. Então, de um lado é surjetiva, de outro lado é zero. Então, a conclusão é para K grande. De novo, existe todo esse zero. H. É zero. Eu utilizei o teorema de Kodaira. O teorema de Kodaira era para o fibrado no... aqui eu estou utilizando o teorema de Kodaira dizendo que as cohomologias são zero, e esse eu utilizei que o fato do fibrado normal é negativo. Então, mas ainda faltou a observação. Podemos pegar esse V0, o número de teorema de Kodaira. Ah? Que tem? Não, aqui eu utilizei a Kodaira e é fortemente excepcional, utilizei no teorema anterior, que essas funções... Mas como foi? Hã? Não entendi. Não, é toda essa sequência é surjeção. Então, para qualquer K maior que V, essa é surjeção. Do teorema anterior, esse é o mapa zero. Então, tudo é... Não, na verdade, essa surjeção é zero. Então, na verdade, aqui é para esse V mesmo. Porque esse cara também vai ser zero. Então esse é H mu. Na verdade, a observação já também está... esse já também já está demonstrado. Para K grande, essa é surjeção e é zero, mapa zero. Então, a imagem é zero. E a imagem, a gente estava dizendo que estava usando V maior que V0. E a V0 de onde conseguimos do teorema de Kodaira. Então, já na demonstração, esse a gente... Mas esse eu vou precisar que realmente, nesse teorema de Grauert, podemos pegar V0, mesmo número do... Não. Primeiro consegui que esse é zero. Esse é surjetivo para todo mu, para todo V. Agora estou repetindo esse para V's diferentes. Para V mais 1, V mais 2, V mais 3 e até o fim. Já não...
A partir do momento que eu consegui esse, esqueça aquela sequência longa. Estou só colando. Eu tenho uma afirmação para vezes diferente. Agora estou colando todo esse de uma... Esse não é sequência longa. Estou dizendo que esse todo é surjetiva. Para qualquer K. K maior que V. Então... Repetindo... não repetindo aqui, quero dizer... Afirmação... para V mais 1, V mais 2, até K, vai resultar nesse... Então, esse nessa surjetiva, esse nessa surjetiva, esse não surjetiva. Então, em particular, daqui para lá é surjetiva. Estou concluindo. Tá ok. Então... começo outra... Deixa eu enunciar, pelo menos... Então, já que for... No final das contas, vou utilizar esse último teorema. E para esse último teorema, já assumi as condições, todas as condições boas. A é liso, X é liso. Então, a partir desse momento, já tudo é... Esquecemos do caso singular. Como... Então, vamos para caso liso. Então, a partir da... variedade... A e X, variedade lisas. Vamos tentar fazer proposição. Será que vou terminar? Mas vamos pelo menos anunciar. Seja A de codimensão 1. Depois, não sei se vai ter depois, porque só faltam 2 aulas, mas vamos, a codimensão não é, essa codimensão não é, realmente não é necessária, mas por enquanto para essa demonstração precisamos. E H1. Então, N é fibrado normal do A. Esses caras são 0. V igual a 1, 2, 3. Então, na verdade, o que estou assumindo, a afirmação do teorema de anulamento de Kodaira para só seções de fibrado normal a partir de V igual a 1. Então, N é fibrado normal e N menos 1 é o fibrado dual. Então, Não. Deixa eu ver. Será que essa versão é excepcional? Seja
Então, na verdade, eu não assumo que fortemente é excepcional, porque já estou querendo que a condição que eu consigo através do teorema de Kodaira seja válido de 1. Mas o teorema de Kodaira não me dá o V0, diz que existe um V0. Então, se tiver um fibrado linear, deixa eu escrever depois. Duas bandas. Injetivo, a injetiva para uma vizinhança fortemente pseudo convexa de A. Então, deixa eu explicar geometricamente e deixamos a demonstração para a próxima vez. De novo, nossa imaginação de A e depois então aí essa é a vizinhança de U. Então, temos um fibrado em cima do U. Então, e restringimos esse fibrado em A. Então, simplesmente se restringimos em A e o fibrado é trivial, então o fibrado em U também é trivial. Mas, por exemplo, esse não quer sobre a surjetividade desse mapa não fala. Surjetividade, o que quer dizer? Se você tem um fibrado em cima de A, será que ele vem de um fibrado em cima do U ou não? Não fala nada. Deixa eu ver o que podemos falar sobre esse. Tá, então o que eu vou fazer? De novo, a demonstração vou deixar para a próxima vez, mas para caso de superfície de Riemann, vamos ter caso de superfície de Riemann. Então vamos ter... essa condição que temos é uma condição, podemos traduzir. Então, H1 de A menos V. Esse que coisa é pela dualidade de ser? Esse é H0 A. Zero formas, então vai aparecer formas vezes dual desse cara, dual dele é NV. Todo dual. Então, eu quero que esse cara seja zero. Então, o que quer dizer? Eu quero que esse fibrado não tenha seção global. Para que esse não tenha seção global, segundo a classe Chern que eu expliquei, classe Chern se for negativa, classe Chern, primeira classe Chern, de ômega 1 vezes NV, se for zero. Então, uma coisa, um dos exercícios eu não tinha marcado para vocês, mas esse realmente também. Todos os exercícios do texto são para vocês. Mas um deles eu não tinha marcado com a caneta azul, um exercício, acho que superfície de Riemann. Então, dentro de X, N, fibrado linear. Então, se N, vamos N,
se L é negativo, se inversamente se L é negativo. Então, realmente, a classe de Chern positivo e negativo classifica negativo e positivo do nosso... Aqui o zero que implica negatividade ou... Não. Por enquanto não estou falando. Por enquanto estou traduzindo essa condição. Sim, mas então esse implica... Não, esse implica que esse cara não tem seção global. Então implica que esse é zero. Classe Chern, se classe Chern for zero, classe Chern é o número dos zeros e polos. Se for negativo, então quer dizer que qualquer seção tem que ter polo. Não tem seção sem polos. Em particular, esse cara é zero. Então, traduzindo esse cara para uma condição explícita, que coisa era? Esse era V vezes classe de Chern de N mais 2G menos 2 é negativo. Então, esse é equivalente de classe de Chern de N de V. Então, que concluímos? Então, temos que considerar se o gênero da superfície de Riemann for... então, na verdade, temos que considerar dois casos. G maior ou igual a 1. Então, essa a condição que temos aqui é equivalente a essa que se N estritamente é zero. Mas se G for 1, se for zero, então mais duas vezes V número inteiro, qualquer. Então, esse Vn menor ou igual. Mas no final das contas, segundo o exercício, o que estou falando, Cn tem que ser estritamente igual a menor que zero, porque temos a condição de negatividade. Tá, okay. Então, pelo menos no caso de superfície de Riemann, o que estamos afirmando, se classe de Chern do fibrado normal de A em X for negativo, então a restrição de fibrados normais em U para A sempre é injetivo. Então, a proposição não é vazia. Tem esses casos. Tá, ok. A próxima vez vamos demonstrar esse. E pelo que parece, poderemos demonstrar pelo menos o teorema de Graubert sobre os mergulhos, o que era mais ou menos o objetivo do livro. Tá bom, está encerrado o curso.